ela vai ter 4 ligações sempre, vai ter 2 tipos de ligações, que são as ligações sigma e as ligações pi, e o carbono vai ter a capacidade de formar cadeias. Tudo isso nós vimos nas nossas 2 últimas aulas, né, que foram aquelas que a gente estudou os postulados de Kekulé e tudo que levou a ele. Agora, a gente vai ter que estudar como esse carbono se organiza no espaço, tá? O carbono se organiza no espaço de acordo com 3 geometrias principais. A geometria do tipo tetraédrica, a geometria do tipo trigonal e a geometria do tipo linear, tá? Então, são essas 3 tipos de geometria, são esses 3 tipos de organizações que os átomos de carbono, eles conseguem se encontrar no espaço. E é bem simples da gente ver, tá, gente? A tetraédrica é basicamente quando eu tenho 4 ligações simples aqui. Tá? E essas 4 ligações simples, elas vão ser todas 4 sigma, né? Lembra lá da definição de ligação sigma que nós vimos na aula passada? Então, aqui, quando eu tiver 4 ligações sigma, o carbono vai se organizar na forma de um tetraedro, que é essa figurinha aqui, ó, que está desenhada tridimensionalmente, né? Então, isso aqui vai ser um tetraedro. Por quê? Porque vai ter 4 lados, né? Então, tem um aqui na frente, um aqui do ladinho, um lá atrás e outro aqui atrás também. Então, vai ter 4 lados essa figura, por isso que vai ser um tetraedro. O ângulo, que aqui diz que é ângulo adjacente, que na verdade vai ser o ângulo entre essas ligações aqui, vai ser de 109 graus e 28 segundos. Desculpa, minutos. Tá? Então, vai ter 109 graus e 28 minutos. E aí, como vocês já viram, né, eu gosto bastante de falar dos meus exemplos dos alunos do colégio, porque os alunos do colégio, eles são muito engraçados, as pessoas que entendem isso, e que é, tipo, por exemplo, com 15 anos e tal, que o primeiro contato com a química, a gente vê essas geometrias, eles gostam de... Eu gosto de fazer prova dissertativa, né, porque eu sou aquele professor chato que gosta de cobrar bastante para ver se entenderam, mas eu considero tudo. Por outro lado. E aí, um dia, o abençoado lá começou a colocar, eu falei, desenha as geometrias, blá, 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 e coloque os ângulos entre as ligações. E aí ele colocou lá, 109 graus Celsius, 120 graus Celsius, 180 graus Celsius. E aí ele foi colocando ali todas as geometrias, ele colocou os ângulos em graus Celsius, mas cuidado, gente, esse ângulo aqui não é em graus Celsius, tá? Isso aqui não é medida de temperatura, isso daqui é medida de ângulos, é aquela medida de radianos que vocês veem lá na matemática. Então, nunca coloque aqui graus Celsius, tá? É 109 graus apenas, né? O Daniel falou que é Kelvin, mas é 109 graus, e aí por isso que depois de grau vem minuto, né? Então, os ponteiros do relógio, na verdade, são umas abreviações aí dessa geometria, né? Então, aqui é 109 graus, que é uma unidade de ângulo, não é a unidade de temperatura, tá? Bom, beleza. Aqui, quando o carbono tem uma geometria trigonal, ó, pode ver que ele está formando um triângulo aqui, por isso que é esse nome de trigonal, né? E no carbono, ele vai ser quando tiver uma ligação dupla. Então, a ligação dupla, ele vai fazer uma geometria trigonal, tá? E aí, lembra que dentro dessa ligação dupla, ele vai ter aqui 3 ligações sigma, ó, uma para cada lado aqui, 3 sigma, e uma ligação do tipo pi, né? Então, essa ligação aqui extra vai ser a ligação pi. Então, vai ser 3 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. E aí, com isso, a gente vai ter a geometria trigonal plana, tá? E por último, nós teremos a geometria linear também. A geometria linear ocorre em 2 casos. Quando a gente tem uma ligação tripla, ou ainda 2 duplas no mesmo carbono, tá? E tanto numa tripla quanto em 2 duplas, a gente vai ter 2 ligações do tipo sigma e 2 ligações do tipo pi. Tá? Então, 2 sigma e 2 pi.
uma tripla e duas duplas, sempre vai ter essas duas configurações, né? Lembra, aqui vai ser a sigma, aqui vai ser a sigma, e o que sobrar vai ser pi. Mesma ideia aqui sigma, e o que sobrar vai ser pi, ok? E aí a gente tem essas três geometrias presentes no carbono. O carbono nunca vai ter elétron sobrando no seu átomo central, né? O carbono sempre vai fazer 4 ligações, e essas 4 ligações podem ser 4 simples, uma dupla e duas simples, ou uma tripla e uma simples, ou duas duplas, tá? Então essas são todas as organizações possíveis dos átomos de carbono, todas as geometrias possíveis e todos os ângulos, né? Aqui o ângulo entre a linear é 180, porque forma um semicírculo aqui, tá? O ângulo de 120 graus Celsius é o ângulo entre essas ligações aqui, né? Não é grau Celsius, lembra sempre o ângulo entre essas ligações, e aí a partir disso vocês vão ter esses ângulos, tá? Aí, senhor, eu preciso saber esses ângulos de cor. Assim, cara, eu não gosto de decorar as coisas, para mim não é uma coisa tão interessante assim você saber esses ângulos de cor, mas eu também não vou botar minha mão no fogo que os vestibulares não vão cobrar, tá? Porque às vezes aparece uma questãozinha aí de botar o ângulo das ligações. Minha dica, lembra da linear, tá? A linear é 180 graus porque é um semicírculo, né? Então aqui é bem visível de ver esses 180 graus. As outras é meio que uma decoreba, né? Mas aí a gente não tem muito o que fazer, né? Vai ter que entrar na decoreba e deu. Ok? Bom, e aí a gente vai ter uma questão chamada de hibridização, tá? A hibridização nada mais é que o número de ligações sigma. E aí a gente pode lembrar lá da aula passada, né, que o número de ligações sigma, ele vai ser de acordo com aquelas ligações que são com os orbitais sobreponíveis, né, com os orbitais que se juntam, com os orbitais que vão ter a ligação mais forte, tá? Então, o número de ligações sigma vai determinar essa tal de hibridização, que nada mais é que os subníveis de energia que vão ser envolvidos nessa ligação, tá? E aí vai funcionar da seguinte maneira: se eu tenho 4 ligações sigma, eu vou ter 4 subníveis envolvidos. Se eu tenho 3 ligações sigma, eu vou ter 3 subníveis envolvidos. Se eu tenho 2 ligações sigma, eu vou ter 2 subníveis envolvidos. E aí, como é que a gente vai lembrar? Lembra lá dos subníveis que tem o S, tem o P, tem o D e tem o F, né? Naquela distribuição de Linus Pauling e tudo mais. E aí, nessa distribuição de Linus Pauling, se vocês fizerem a do carbono, vocês não vão ter subnível D e subnível F. Vocês vão ter apenas subnível S e subnível P. Então, as hibridizações possíveis vai ter que envolver o subnível S e o subnível P, tá? Então, quando eu tenho 4 ligações sigma, eu vou ter um subnível S, desculpa, e 3P. Por isso que essa hibridização aqui vai ser SP3. Eu tenho 3 subníveis P e um S. Quando eu tenho 3 ligações sigma, eu vou ter um subnível S e 2 P. Então, por isso que eu vou ter SP2. Quando eu tenho 2 ligações sigma, eu vou ter um subnível S e um subnível P. Por isso que eu vou ter S e P, tá? Então, é a mesma coisa que a gente colocar aqui, ó, S1P3, S1P2, S1P1, tá? Esses expoentezinhos aqui determinam o número de subníveis de energia ocupados dentro da ligação. E lembra que a ligação sigma, ela é muito forte, porque ela, tipo, vai juntar 2 subníveis, ela vai fazer uma hibridização. Beleza, gente? Tranquilinho? E essa questão da hibridização, ela é meio abstrata demais, né? Às vezes é meio estranho de entender, mas lembra que tem a ver com a ligação sigma, tá? O número de ligação sigma vai ter a ver com o número de subníveis ocupados dentro da ligação. Só o João Vitor tá tranquilo e o resto, alguma dúvida? Tudo certo com a Eduarda também. Pedro tá de boa. Então tá bem, Dani tá de boa também. Bom, gente, então tá, seguimos adelante. Bom, aí, cara, o que eu fiz aqui? Fui lá pro. Ah, meu, olha, eu tô ficando velho, eu acho.
Não sei mais lidar com a tecnologia. Deixa eu compartilhar de novo. Aí, ó. Agora sim. Deus livre, que coisa horrível. O cara perde para as tecnologias. Daqui a pouco eu vou falar. Filho, vem cá, me perdi aqui no PowerPoint. Me ajuda aqui, guri. Não tem filho, né? Única serventia, né? Se fosse para ter filho. Me ajudar nas tecnologias. Bom, então vai lá. A classificação de carbonos, ela é bem tranquila da gente fazer, tá? Os carbonos, eles podem ser primários, os carbonos podem ser secundários, o carbono pode ser terciário, ou o carbono pode ser quaternário, tá? Então, um carbono primário, ele vai ser aquele ligado a um carbono. Como, por exemplo, ó, todos esses carbonos em vermelho, ó. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse carbono aqui de baixo. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse carbono aqui da direita. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse carbono aqui de cima. E esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse carbono aqui da direita. Tá? Então, esses são os carbonos primários. Vão ser aqueles carbonos que vão estar na ponta, sempre. Um carbono secundário, que é os carbonos em amarelo, aqui, eles vão estar ligados a dois carbonos. Como, por exemplo, esse carboninho que está aqui, ó, ele está ligado a um carbono na direita e outro carbono aqui, mesmo que está com uma ligação tripla. Não dá nada, tá? Esse carbono aqui, ó, também está ligado a uma ligação tripla com esse da direita e uma ligação simples com esse da esquerda. Esse carbono aqui, ó, está ligado com uma ligação dupla com esse da esquerda e uma ligação simples com esse da direita. E esses dois últimos aqui, ó, também. Ó, um carbono daqui, outro carbono daqui. Um carbono daqui, outro carbono dali. Então, esses carbonos em amarelo são os carbonos secundários, estão ligados a dois carbonos. Assim como um carbono terciário, ele vai estar ligado a três carbonos. É bem lógico isso aqui. E aí, o exemplo de carbono terciário, tenho dois aqui, ó. Esse daqui que está ligado com esse de cima, com esse de baixo e com esse de baixo, três carbonos ao total. E esse carboninho aqui, ó, que está ligado a esse carbono e esse carbono com ligação dupla, tá? Mas está ligado a apenas três carbonos. Ok? E o carbono quaternário, né, que está ligado a quatro carbonos. Ele vai estar aqui, ó. Baixo, direita, cima, esquerda. Tá bom? Então tá ligado a quatro carbonos. Então esse vai ser o carbono quaternário. Belezita? De boas? Bem lógico, né? Carbono primário ligado a um carbono, carbono secundário ligado a dois carbonos, carbono terciário ligado a três carbonos, carbono quaternário ligado a quatro carbonos. E se eu tivesse 5 ligações do carbono, mas não tem, nunca vou ter, então não existe carbono cinquentenário, sei lá como é, nem sei como é que ia chamar, né? Mas sim, não sei como é que se chama o nome de 5 carbonos, mas só tem 4 ligações no máximo, então vai dar no máximo ligado a 4 carbonos. Bom, então isso são as classificações do carbono. Agora, a gente vai estudar as representações das cadeias carbônicas. Nós vamos ter 3 tipos de estruturas para representar a cadeia carbônica. A estrutural plana, a estrutural condensada e a estrutural de linha. Tá? Então, são esses 3 tipos que a gente vai começar a estudar um por um. Bom, então vamos lá. A estrutural plana, ela basicamente desenhar todas as ligações, tá? Então, por exemplo, se eu tiver essa molécula aqui, com as ligações do hidrogênio, isso daqui é uma fórmula estrutural plana. Nota, eu desenho todas as ligações.
Eu vou botar aqui todas uma exclamação entre parênteses aqui, as ligações. Inclusive, as ligações de carbono com hidrogênio, que a gente vai começar a ver a partir de agora que elas nem sempre precisam ser representadas, tá? Porque vai ter uma coisa intrínseca ali. Mas, na fórmula estrutural geral, né, a gente vai ter esse desenho aqui de todas as ligações. Depois eu posso voltar para vocês copiar, só para vocês terem uma noção do que seria a estrutural condensada. A estrutural condensada, eu vou desenhar a mesma molécula aqui, ó, com 4 carbonos, 4 carbonos, só que ao invés de eu fazer as ligações entre o carbono e o hidrogênio, eu vou colocar assim, ó, H3 aqui, por quê? Porque aqui eu tenho 3 ligações com o hidrogênio. Aqui, H2, por quê? Porque aqui, ó, eu tenho 2 ligações com o hidrogênio. Aqui, H2 também. E aqui, H3. Tanto faz se eu coloco na frente, tanto faz que eu coloco atrás, isso daqui vai representar que o carbono está ligado a hidrogênios, né? Nesse caso, 3, aqui 2, e aqui 2, e aqui 3. Outra maneira de representar essa fórmula estrutural condensada é a gente agrupar as coisas iguais, tá? Então, isso daqui, que é a mesma estrutura plana que a gente estava aqui, ela pode ser representada como H3C, e aí, nota, eu vou ter 2CH2, né? Duas coisas iguais. Então, eu abro parênteses, coloco as duas coisas que são iguais, no caso é CH2, e coloco um 2 aqui do lado. E aí, elas estão ligadas a um outro CH3. Essa daqui é a mais rara, tá? Então, eu vou colocar um asteriscozinho, que nem sempre ela aparece. Geralmente, a mais usada vai ser essa daqui, tá? Vai ser ali que tu vai representar o número de hidrogênios bonitinho, todas as ligações entre carbonos, então ela vai ser a mais usada. Fechado? Querem que eu volte em alguma dessas fórmulas aqui? Querem um tempinho para copiar alguma coisa? Tudo bem? Volto. Essa daqui. Todas essas ligações, todas essas formas de representar essas estruturas, elas vão representar a mesma coisa, tá? O que vai importar vai ser o número de carbonos ligados, na verdade. Beleza. Então, eu enxergo, ó, aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos ao total, e aqui também eu vou ter 4 carbonos ao total. Bom, outro tipo de fórmula vai ser a fórmula molecular, tá? Que ela vai representar, na verdade, apenas o número de átomos. Então, eu vou usar o mesmo exemplo. Aqui, ó, vamos contar o número de átomos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vai ser o C4. Tenho lá hidrogênios ainda. Eu vou ter 3 daqui, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Se eu quero contar aqui, eu posso contar também, ó. 1 hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a minha fórmula molecular vai ser C4H10. Tudo estão falando do mesmo composto, é só formas diferentes de representar. Beleza? Então, na fórmula estrutural plana, tu tem que desenhar todas as ligações. Na estrutural condensada, somente desenhar as ligações entre carbonos. Esqueci de anotar aqui. E lá na fórmula molecular, somente desenhar o número de átomos, né? C4H10, C5H12, C5H10, e aí é só contar o número de átomozinhos ali, que vocês vão estar bem tranquilos. De buenas? Bom,
Algum tempinho para copiar precisa? Todo mundo foi? Bom, e agora, na fórmula estrutural de linha, nós vamos ter a mais utilizada de todas, tá? E dentro dela, a gente não representa os hidrogênios. E ainda, cada vértice é um carbono. Tá? Sor, como assim? Vou desenhar a mesma estrutura que nós vínhamos desenhando. A gente vai estudar todas elas, mas a gente vai representar a mesma. Olha só, a estrutural de linha para o mesmo composto, eu posso desenhar apenas assim, ó. Isso daqui quer dizer a mesma coisa do que isso daqui, do que isso daqui e do que isso daqui, tá? Só que é uma forma mais simples. E aí lembra, ó, cada um desses vértices aqui vai representar um carbono. Com o hidrogênio, a gente não precisa se preocupar, com o hidrogênio a gente não precisa desenhar, mas se tiver oxigênio, por exemplo, se tiver nitrogênio, se tiver enxofre, aí a gente precisa se preocupar, tá? Mas se tiver somente carbono e hidrogênio, se for um hidrocarboneto, né, com carbono e hidrogênio, aí a gente não precisa se preocupar, a gente só coloca o número de carbonos ali. Nesse caso, nós tínhamos 4 carbonos, foi um zigue-zague, né? Então, ó, então vai ter 1, 2, 3, 4. Vai num zigue-zague aí que tu vai conseguir desenhar a cadeia carbônica. Certo? Outros exemplos de fórmula estrutural de linha. Se a gente tiver algo assim, ó, com uma ligação dupla aqui, como é que eu vou traduzir isso daqui para vocês? Ó? Primeira coisa, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, eu vou desenhar as ligações entre 5 carbonos. Nota, entre esse segundo da direita para a esquerda e o terceiro, nós temos uma ligação dupla. Então, vai ter uma ligação dupla aqui. E o resto é completar com hidrogênio. Aí, tanto faz. Sempre 4 ligações. Vocês podem fazer na fórmula estrutural normalzinha lá. Ou vocês podem fazer na condensada. Tanto faz. O importante é que vocês entendam que eu tenho 5 carbonos com uma ligação dupla entre esses 2 carbonos aqui. Aí, senhores, se eu tiver um átomo diferente, vamos ver. Olha só, aqui eu representei o átomo de oxigênio. Então, esse meu composto ó, vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E o segundo carbono da esquerda para a direita vai ter uma ligação dupla com o oxigênio. E sempre outros elementos que não sejam carbono e hidrogênio, a gente tem que escrever esse elemento, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar agora H3, porque aqui só está fazendo uma ligação. Nesse segundo carbono aqui, ó, já está fazendo 4 ligações. Nesse carbono aqui está fazendo 2, eu vou colocar H2. E nesse aqui, H3. Fechado? Então, essa é a fórmula estrutural de linha. E essa vai ser a fórmula que a gente vai acabar vendo sempre, principalmente nas questões de Enem, principalmente nas questões de vestibular e, consequentemente, nas nossas aulas a partir de agora. Na próxima aula, nós veremos a representação e classificação das cadeias carbônicas, né? Então, a gente vai falar de cadeia carbônica saturada e insaturada, a gente vai falar de cadeia carbônica normal e ramificada, e tudo representando pela fórmula de linha, tá? Então, se acostumem a olhar essa fórmula de linha. Gente, alguma dúvida sobre o que foi apresentado para vocês hoje? Como passa rápido um período, né? Meu Deus do céu. Ficou alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? De boas, então. Então, na próxima aula, a gente vê classificações de cadeias carbônicas e já vamos começar a fazer algumas questõezinhas que aparecem nas provas, tá, gente? Então, tá, se cuidem, viu? Um beijo a todos e até a próxima quarta-feira nesse novo bate-horário, mas no mesmo bate-local. Tchau, tchau.